Fala, meu trader, muito bom dia. Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, hoje, dia 26/9, terça-feira, vamos aí estar retomando a nossa análise semanal aqui no canal da FLFX, onde temos o costume de estar acompanhando um padrão de ativos dentro do mercado de Forex, cripto, índices e commodities, sendo eles o Euro-USD, a Libra, o Ouro, o USD-CAD, o USD-JPY, o SP500 e o Bitcoin USD, certo? Normalmente essa análise semanal é feita na segunda-feira, porém ontem o mercado não teve um direcionamento interessante e optei por estar realizando essa análise no dia de hoje, observando a movimentação do dia anterior, beleza? Então, como vocês já sabem e podem observar nos vídeos anteriores, a gente sempre começa a nossa análise semanal pelo gráfico mensal, certo? Então, vamos colocar aqui o Euro-USD no gráfico mensal. Obviamente, já com com o template da estratégia da FLX já definido. Então, esse é o gráfico mensal. Dentro do Euro-USD no gráfico mensal, nós temos algumas regiões de preços importantes. E vamos estar demarcando aqui com a linha horizontal na cor azul escuro, sendo esses preços principais. Esse fundo mensal aqui do Euro-USD é um preço muito importante. Além disso, temos preços importantes na 20 low aqui embaixo do mensal. O preço do Euro-USD se encontra em região interessante também, por estar próximo aí à média de 9 do mensal e à média de 20 do mensal. Então, é uma região bem forte. O preço possa ser que ainda venha testar essa região, como já veio, na verdade, no dia de ontem. Veio testar essa região aqui desse fundo, né, desse candle do mensal vermelho, porém vou estar mantendo só esse preço da média de 20 low, e além disso vamos ter preços aqui no mensal importante na 20 high e no último topo aqui do mensal. Então, no Euro-USD, esses são os 4 principais preços do mensal. A partir disso, agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal, a gente vai definir também preços importantes de acordo com a nossa estratégia, sendo os preços importantes do semanal nesse topo aqui do semanal. O semanal sempre registrado na cor roxa, certo? Então a gente tem esse topo aqui do semanal. A gente tem a média de 200 como um preço importante. Temos a 20 high, a 20 comum. Temos a 20 low. Temos um preço de fundo, no caso, esse preço aqui é um preço interessante também dentro do time semanal, por ser confluência dessa região de fundo do semanal, onde o preço vem, toca na média de 20 e dá andamento. Então esse preço é um preço importante, principalmente também por estar aqui na proximidade da nuvem de Ichimoku, então é uma região de preço aí bem interessante. O que nós podemos fazer aqui também para ter noção até onde esse movimento de correção pode acontecer? Nós podemos traçar aqui o Fibonacci. Cadê o Fibonacci? Nós podemos traçar aqui um Fibonacci desse movimento aqui de alta do Euro-USD. A gente vai tirar alguns níveis aqui de Fibonacci que a gente não utiliza. 23, o 38, 161. Pronto, já definimos aí os níveis mais importantes dentro do Fibo. Então a gente vai colocar o Fibo também na cor do semanal, que é o time de análise. Então, colocando o Fibonacci, a gente vê também que o preço do Euro-USD dentro do semanal ainda pode vir estar buscando a região aqui de 50% de Fibo. Então eu vou estar colocando a linha também roxa aqui no 50 e no 61.8. São regiões aí interessantes que até dentro do gráfico semanal onde o Euro-USD pode estar buscando.
Lembrando que o EURUSD já vem em uma sequência de semanas caindo, então provavelmente está muito próximo de fazer uma correção até a média de 20 ou de 200 aqui do semanal. Mas podemos ver ele ainda derretendo até essas regiões aqui, principalmente na região de 50, onde temos uma confluência de um preço do semanal com o preço do mensal, certo? Então esse é o EURUSD no semanal. Agora a gente vai para o gráfico diário. Dentro do gráfico diário do EURUSD, a gente tem esse padrão aqui de movimentação, onde nós vamos estar marcando preços importantes do diário na cor azul claro, certo? Então a gente tem aqui a média de 20 a 20 low como um preço importante, a gente tem a 20 comum, a gente tem a 20 high, a média de 200 lá em cima. E além disso, a gente vai procurar resistências aqui anteriores do diário, que possam servir também como indicação de preço importante, como esse fundo aqui do diário e esse outro fundo aqui mais embaixo também do diário. Então, ao meu ver, esses são os principais preços aí do diário para o EURUSD. A gente tem preços mais importantes lá em cima, se a gente fosse marcar, mas está bastante longe, como a gente tem esse topo aqui do diário, certo? Então, esses são os principais preços aí, ao meu ver, no diário do EURUSD. A gente tem a média de 9, a gente também poderia estar marcando a média de 9 por um preço importante, porém, como eu espero uma movimentação de correção mais forte para o euro, vou manter essas linhas aqui do diário. E agora a gente vai para o H4. Dentro do time de H4, nós vamos estar também definindo preços importantes, onde nós temos esse fundo aqui do H4 como um preço importante dentro do EURUSD, certo? O H4 sempre na cor verde escuro. E vamos aí estar também definindo preços importantes na média de 20 low, na 20 comum, na 20 high, assim como na 200 lá em cima. E vamos ver se temos aí indicação de preços importantes no H4 mais aqui para baixo. Aqui são as linhas do diário que a gente marcou ainda há pouco. A gente tem aqui esse fundo aqui do H4 como um preço importante também. Então, no H4 é isso. Esses são os principais preços no H4. Eu marcaria também esse preço aqui de topo como um preço importante. E ao meu ver, esses aí são os principais preços dentro do EURUSD no time H4. Então, feita a análise da parte do gráfico mensal, semanal, diário e H4, a gente vai estar definindo regiões de compra e de venda interessantes para a gente estar procurando dentro do EURUSD. São dessas regiões mais importantes, como já sabemos, as regiões de time frame maior são as regiões que normalmente respeitam mais dentro da movimentação do EURUSD. Então, vamos lá demarcar algumas regiões importantes dentro do EURUSD. No caso, semanal está aqui. Os principais preços, ao meu ver, para a procura de uma compra seria, no caso, dentro dessa semana, ou no dia de hoje ou até amanhã, seria inserir objetos. Cadê a seta? Então, ao meu ver, essa região aqui de linha do semanal com o diário seria uma região interessante para a gente estar procurando por uma compra, certo? Então temos essa região aqui de preço interessante para uma compra. Além disso, temos regiões mais lá embaixo, como a gente comentou no início da análise do EURUSD, que são as regiões, deixa eu ampliar aqui essa escala, que são as regiões aqui de 50% do Fibonacci do semanal e proximidade com a região do mensal também. Então essas são as principais regiões aí
onde eu estaria procurando por uma compra dentro do EURUSD, certo? Então essas são as principais regiões de preço aí onde eu procuraria por uma compra. Essa região de 1,04 já está um pouco mais distante, no caso cerca de 2.000 pontos. Acredito que dentro dessa semana o EURUSD não venha buscar essas regiões aqui. Possa ser que venha buscar, mas a movimentação de 2.000 pontos é uma movimentação grande. Então procuraria por regiões de compra no euro aqui nessa região de preço na faixa de 1,05300, certo? E regiões de venda, buscaria por vendas dentro do EURUSD nas regiões da 20 low do diário, da 20 comum do diário, da 20 high do diário, da 200 também do diário lá em cima, e nessas regiões do semanal, que são a região de 20% da média de 20 comum do semanal e da 20 high também do semanal. Então esse é o euro USD. Nós estamos aí definindo previamente algumas regiões interessantes para compra e para venda dentro dessa semana. Então vou estar reajustando as setas para cá. Futuramente vou dar início a essa análise também no TradingView para facilitar um pouco da movimentação e da didática aqui do euro ou da nossa análise semanal. Mas esses são os principais preços dentro do EURUSD, onde eu estaria buscando por uma movimentação por regiões de compra e de venda. Então o EURUSD, aí indicações de regiões interessantes de compra e de venda, que fica aí para até o final da semana, certo? Então esse é o EURUSD. Eu acredito que após o preço tocar nessa região seria uma compra interessante. Quem quiser estar executando uma compra aqui, deixar o stop um pouco mais longo, muito mais longo na verdade, visando um swing trade, poderia estar fazendo isso, ou realmente esperar a região de 50% do semanal, que aqui sim seria uma compra excelente, e vendas, buscaria por vendas aí mais assertivas nas linhas azul, que são indicações de resistência do diário e do semanal, beleza? Então esse foi o EURUSD. Vamos agora para a Libra, gráfico mensal. A gente vai ampliar aqui a escala da Libra. Então, escala ampliada. Vamos aí estar definindo, assim como a gente fez no euro, a definição de preços importantes dentro do time mensal para a Libra, sendo esses preços o preço de fechamento aqui do mensal de algum tempo atrás. Temos também a 20 low do mensal, temos a 20 high. Vou marcar aqui a 20 comum, pois o preço já acabou passando da 20 comum, chegou na média de 9 do mensal, uma região também onde ele pode vir testar a média de 20 comum e voltar a cair. Então, ao meu ver, são essas médias de 20 que são preços importantes no mensal. Também temos preços importantes nesse topo da nuvem de Ichimoku aqui, certo? Não sei se você lembra, mas a gente comentou sobre a possível venda no final da nuvem. Então aqui quem estava atento no final da nuvem poderia ter executado aí uma venda excelente e segurado, quem sabe, 9.000 pontos para baixo. Uma movimentação bem interessante, mas esses são os principais preços aí do mensal para a Libra. Dentro do semanal, a gente vai estar também marcando regiões de preços importantes, sendo elas nesse topo aqui do semanal na cor roxa, a gente tem a média de 200, a gente tem a 20 high, 20 comum, 20 low. Temos esse preço de fechamento aqui do semanal de algum tempo atrás. E é isso
dentro do semanal da Libra. Assim como fizemos no euro, podemos traçar aqui um Fibonacci desse movimento aqui de alta da Libra, certo? Então a gente vem traçando aqui um Fibonacci desse movimento semanal da Libra, onde nós temos a indicação de preços interessantes e importantes nos 50 de Fibo, aqui embaixo do semanal, e de 61,8, ainda preços distantes, mas que possivelmente vão ser atingidos caso a Libra tenha força para perder esse início da nuvem aqui de Ichimoku, certo? Então esses são os principais preços aí no semanal. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário da Libra, a gente vai estar marcando essas regiões aqui. Então nós temos preços importantes na média de 200 do diário da Libra. Temos preços importantes na 20 comum, na 20 high, na 20 low do diário. Temos a média de 9 aqui do diário como um preço importante também. Vamos aí estar dando uma olhada para trás para a gente ter a definição de preços importantes do diário também, como esse preço aqui de fundo e esse outro preço aqui de fundo para a Libra. Então, esses são os principais preços para a Libra ao meu ver. A gente vai agora para o Time H4. Dentro do H4, a gente vai definir também preços importantes, sendo esses preços importantes a 20 low aqui do H4, a 20 comum, a 20 high, e vamos aí rever algumas regiões para trás para ver se a gente consegue definir alguns preços importantes aqui no H4. No mais é isso. Acredito que aqui teremos um preço também importante dentro do H4. E para Libra, ao meu ver, esses são os principais preços aí para a gente estar procurando regiões para trading, certo? No caso, para Libra, eu buscaria por compras na Libra nessa região aqui do mensal, que é a 20 low do mensal, então é uma região aí bem interessante para a gente estar procurando por uma compra, certo? Temos também preços importantes mais para baixo, sendo esses preços aqui nesse fundo do semanal, em regiões também do diário mais para baixo, como a gente marcou ainda há pouco, aqui e aqui. Então essas são as principais regiões onde eu estaria buscando por compra dentro da Libra, e regiões de venda, buscaria aí por regiões de venda na média de 9 do diário e nas médias de 20, na média de 200, na 20 comum e na 20 high do diário, assim também como preços interessantes para venda na 20 comum do semanal e na 20 high do semanal. Então, ao meu ver, esses são os principais preços de venda para Libra. A gente acabou esquecendo de marcar a média de 200 do H4. Então, a gente tem que marcar aqui a média de 200 no H4. Esses são os principais onde eu procuraria por venda na Libra. São vendas mais assertivas, porém requer mais paciência para o preço ser atingido. Mas poderíamos também estar esperando um toque, né? Na verdade, as médias de H4 também são preços importantes dentro do time, são preços importantes da Libra. Eu esperaria, caso observaria, né, a movimentação de alta da Libra, caso ela não venha atingir essas regiões aqui, ficaria atento a que o preço parasse em alguma dessas regiões do H4 para depois retomar um novo movimento de queda, quem sabe vindo buscar essas regiões mais aqui embaixo. Deixa eu ampliar aqui a escala novamente.
essas regiões mais embaixo aqui para a Libra. Então, essa, ao meu ver, são as principais regiões aí dentro da Libra, para trades mais assertivos, certo? Que requer mais paciência, esperar o gráfico andar realmente para que a gente possa estar pegando aí boas posições. Dentro do ouro, a gente vai lá para o gráfico mensal. O gráfico mensal do ouro. A gente vai estar aqui ampliando um pouco da escala para facilitar a nossa movimentação dentro do gráfico. Então, dentro do gráfico mensal do ouro, quais são os principais preços no mensal? Esse topo aqui de fechamento, mensal cor azul escura. Além disso, temos preços aqui também importantes na média de 9 do mensal, na 20 comum do mensal, na 20 low do mensal. Também temos preços importantes mais embaixo, aqui e aqui, na nuvem também, certo? Então, ao meu ver, e também nos pavis do mensal lá em cima para o ouro. Então, para mim, esses são os principais preços aí do ouro. A gente também tem esse topo aqui e esse outro topo aqui. Então, no ouro, esses são os meus principais preços que eu ficaria atento dentro do time mensal. Feito isso, a gente vai para o semanal. A gente vê que o ouro aí já vem algumas semanas um tanto quanto lateralizado, porém dando continuidade ao movimento de queda, onde dentro do semanal nós temos esses preços importantes da 20 high. Temos aqui o topo do semanal. Temos a 20 comum do semanal. Certo? Temos também esse topo aqui do semanal, de algum tempo atrás. Temos esse preço de fechamento como um preço importante também aqui no semanal para o ouro. E além disso, preços nessas regiões aqui de gap, certo? Os gaps também são indicação de preços importantes, assim como a média de 200. Então, ao meu ver, dentro do semanal para o ouro, essas são os principais preços que requerem atenção. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário para o ouro, nós temos esse fundo aqui que acabou coincidindo com o fundo do semanal. Então a gente tem esse fundo aqui como um fundo importante dentro do time diário. Além disso, 20 high, certo? A gente tem a 200, a gente tem a 20 low. Nós temos esse topo aqui do diário de algum tempo atrás. E mais para baixo, vamos ver o que a gente consegue observar mais para trás. No caso, no time diário, teríamos também aqui um preço importante mais aqui embaixo. Então, para o ouro é isso. A gente também tem um preço de diário importante aqui, porém eu vou optar por estar demarcando só essas regiões. Caso tenha algum preço importante aqui, a gente vai estar analisando no H4. Então, dentro do diário, esses são os principais preços. Agora a gente vai para o H4 e a gente vai observar aqui preços importantes dentro do H4 são dentro do H4 para o ouro. Nós temos os seguintes preços importantes. Esse preço de fechamento aqui do H4 é um preço de fundo interessante. Além disso, temos também esse preço de fechamento aqui embaixo, no fundo, né, do H4. Vou ver se a gente tem mais algum aqui para baixo. Não. Preços importantes no H4 também são média de 200, 20 comum, 20 high e esse topo aqui seria um preço também interessante dentro do time H4.
assim como esse topo aqui também. Então, esses são os principais aí preços, ao meu ver, dentro do timing H4 do ouro. Então, a gente vai agora estar demarcando regiões interessantes para compra e para venda. Eu buscaria por compras dentro do ouro, compras mais assertivas e também visando um movimento mais longo, né? Apesar de, na maioria das vezes, a gente estar trabalhando, tentando buscar movimentos mais curtos, mas a visão macro sobressai sobre a micro, então a gente vai estar buscando aí por compras no ouro nesse fundo aqui do semanal, também nas regiões de gap aqui do semanal, que são regiões importantes e que coincidem com preços importantes do mensal, como a média de 9 e a média de 20 comum do mensal. Então são esses quatro principais preços de compra aí para o ouro, onde eu ficaria atento. E para regiões de venda, ficaria atento para vendas na região aqui da 20 comum do semanal, da 20 high do semanal, certo? Vendo agora o diário. Buscaria por vendas no ouro nas região aqui da 20 high do diário. Coincide aí com os preços também próximo ao mensal e o semanal. Então essa região, esses três preços aqui seriam preços interessantes, onde eu estaria buscando por compra e por venda, na verdade por venda. E é isso, para o ouro é isso. Regiões de preço aí interessantes para compra. Seria aqui mais embaixo, na faixa dos 18,88, 18,78, 18,67, 18,58. Então essas são essas regiões onde eu buscaria por compra dentro do ouro e por venda, ou para compra e para venda, realmente as regiões aí de 19,35, 19,39, 19,57 são regiões onde eu buscaria por vendas dentro do ouro. Então a gente já analisou o euro, regiões aí de compra e de venda, a libra, com indicação também de regiões de compra e de venda, certo? Nós analisamos agora o ouro e agora a gente vai para o SDCAD, gráfico mensal. Então a gente vai aqui, primeira coisa, a gente vai ampliar a escala do gráfico. O MetaTrader demorando muito para atualizar. E é isso. Então o SDCAD já vem aí um bom tempo bem lateralizado. A gente consegue observar pelas velas aqui do mensal, trabalhando dentro desse range de 1,38 a 1,31. Mas vamos aqui estar demarcando regiões importantes dentro do SDCAD, sendo elas esse topo aqui do mensal, esse topo aqui também do mensal, esse topo do mensal. Olá, Wanda. Ok, só um momento, tá bem? Temos essas regiões aqui do mensal como preços importantes. Temos aqui a nuvem, a média de 20 comum e a média de 20 low do mensal. Então, dentro do gráfico mensal para o SDCAD é isso. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal, a gente vai estar demarcando essas regiões de topo também como preços importantes, sendo esse topo aqui, esse outro topo do semanal. Temos um preço importante aqui também e aqui nessa região do semanal. Fora isso, temos preços importantes na 20 comum, na 20 low, no fundo aqui do semanal e na média de 200. Então esses são os principais preços do semanal para o SDCAD. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário temos esse topo do diário. Temos indicação de preços importantes também nas médias de 20, como a 20 high
a 20 comum, a 20 low, a média de 200, onde o preço parou aí há alguns dias. E vamos observar se temos aqui alguns preços importantes mais para baixo. E temos como esse preço aqui de fundo do diário é um preço importante. E vamos observar mais para cima se a gente não tem mais algum. Do diário não. Então esses são os principais preços aí do diário por SDCAD. Eu, para auxiliar até onde a gente pode ver um movimento de correção do SDCAD, traçaria um Fibonacci desse movimento aqui de queda do diário, onde nós teríamos aí indicação de regiões importantes. Só que a gente vai colocar o Fibo na cor do diário, já que a gente analisou no diário, a gente coloca o Fibo na cor do time, que é o diário, é azul claro. Então temos aí regiões de Fibonacci de 50 de Fibo e 61.8, coincidindo aí com as nossas médias de 20 comum e de 20 high, da 20 high. Então aqui tem uma região que pode ser que o preço pare, mas regiões interessantes para venda continuam sendo aqui nas médias de 20 comum e high do diário. Agora a gente vai para o H4. Dentro do H4 nós temos essa configuração. Temos aí um fundo do H4 aqui. A gente vai colocar a cor verde. Vamos aí estar marcando também a média de 200. Então temos uma confluência dentro do SDCAD, observando que a gente tem os 50% de Fibo, coincidindo com a média de 200 do H4, o que torna essa região ainda um preço mais importante ainda. E além desse preço do H4, da média de 200, nós temos o preço da 20 low, como preço importante, e esse fundo aqui do H4 que a gente acabou marcando. Vamos ver se a gente tem mais algum preço para trás importante no H4. Deixa eu voltar aqui. E no caso não, temos aqui um topo, né, que acaba servindo como um preço interessante também. Então esses são os principais pontos aí do USDCAD. Então para o USDCAD, ficarem atento para estar realizando compras dentro dessa região aqui da 20 comum do semanal, na 20 low do semanal, nas regiões do mensal da nuvem de Ichimoku aqui e da média de 20 do mensal. Então esses são os principais preços aí de compra para o USDCAD, ao meu ver, além desse último fundo aqui do semanal também. E para venda, vamos aí estar definindo regiões de venda interessantes, sendo elas aqui nesse topo do semanal, nesse outro topo do semanal, mais em cima também nessas regiões de topo do semanal, e como a gente comentou, nos preços interessantes das médias de 20 do diário, certo? Sendo esses preços aqui de 61.8, que é a 20 high do diário, e o preço de 50 de Fibo desse movimento de queda, que é essa região aqui. Então a gente tem esse movimento de queda, 50 de Fibonacci, 61.8, regiões interessantes para venda. Olhando do H4, a gente vê que são essas regiões aqui. Então para o SDK a gente tem aí mapeado regiões interessantes para compra e para venda. Tem que ter um pouco de paciência para o preço andar, e aí sim a gente se preparar para uma tomada de decisão mais assertiva, certo? Então esse é o SDCAD. Agora a gente vai para o SDJPY, que ao meu ver é um dos gráficos que mais vão aí gerar oportunidades nos próximos meses, porque realmente o SDJPY está chegando numa região muito interessante, principalmente porque o Japão já sinalizou que vai tomar medidas aí que possam influenciar no aumento dos juros, né, da taxa de juros, o que faria com que o Ien tivesse um pouco mais de força sobre o euro e esse gráfico retornasse para as regiões aqui de 1,36, 1,40. Então esse é o gráfico mensal do SDJPY.
a gente vai estar marcando essas regiões aqui de preço importante, sendo esse topo, região extremamente importante, o SDJPY aí no momento bem decisivo, que permite uma tomada de decisão para longo prazo. Então a gente tem também um preço importante nesse pavio aqui do mensal. Fora isso, preços importantes 20 high, 20 comum, 20 low lá embaixo. Esses são os principais preços do mensal para o SDJPY. Dentro do semanal, a gente tem também esse topo aqui sendo atingido. Acho que é o preço histórico do SDJPY. Temos o pavio aqui também que a gente já marcou no mensal. E além disso, média de 9, 20 comum, 20 low. São os principais preços aí do SDJPY ao meu ver. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário temos um preço importante aqui, que é acima dos topos que a gente definiu do semanal e do mensal. Então por isso que é interessante ver os times também de menor duração, porque a gente tem aqui um preço interessante do diário que possivelmente quem estava só olhando no mensal e semanal não está vendo. Pode ser que o gráfico venha testar aqui e no final do mês volte para fechar aqui embaixo, ou no final da semana volte para fechar aqui embaixo. Então esse é o diário, um preço interessante do diário para o SDJPY. Além disso, temos a 20 high, a 20 comum, a 20 low. E esses são os principais preços aí, ao meu ver, no diário para o SDJPY. Agora a gente vai para o H4, certo? Dentro do H4 do SDJPY, a gente vai definir também os preços importantes aqui na média de 20 comum do H4, assim como na 20 low, e alguns preços de fundo, como esse aqui, como o preço delimitado pela nuvem de Ichimoku aqui, pela média de 200 e por esse fundo aqui do H4. Então esses são os principais preços aí dentro do SDJPY e regiões de compra e de venda interessantes. A gente já comentou, a gente já está numa região que é uma região interessante para a venda, porém talvez ele estique um pouco mais para vir buscar regiões mais em cima para depois retornar, para ganhar um pouco mais de liquidez para a queda. Então buscaria por vendas dentro do SDJPY nas regiões que a gente comentou do diário. Então a gente vai colocar a setinha lá na região do diário, que é esse preço aqui de 150, e também nas regiões do pavio lá em cima de 151. Então são regiões aí interessantes onde eu estaria buscando por venda, e regiões de compra optaria aí por compra dentro do USDJPY nas regiões de 20 comum do diário, 20 low do diário, que coincide também com regiões aí interessantes do H4. Então, dentro do SDJPY, essas regiões aí onde eu procuraria por vendas e por compras mais atuais, lembrando que o SDJPY está permitindo aí uma posição mais de longo prazo, né, um position. Então realmente acredito, caso o Japão comece a tomar providências contra a taxa de juros, que o preço retorne pelo menos à faixa de 1,44. Então a gente tem aí cerca de 4.000 pontos para a queda do STJPY, beleza? E aqui, como a gente comentou, são regiões também para compra, já bem mais distantes, mas que muito possivelmente a gente vai rever aqui boas oportunidades de compra para o SDJPY, certo? Então esse é o SDJPY, regiões de compra e de venda sinalizadas para a semana e até para os próximos meses, ok? Então é isso. Para o SP500, é um índice que subiu bastante. A gente vem acompanhando ele desde essa tomada que às vezes não condiz, na verdade condiz com o cenário atual por conta do cenário da inteligência artificial. Então essa puxada que o SP500 deu se deu muito também por crescimento das empresas de tecnologia, porém acredito em uma correção ainda bem mais longa do SP500. A gente está no gráfico aqui mensal, então a gente vai marcar algumas regiões
do mensal interessantes, onde o preço ainda pode vir buscar, que é esse topo aqui do mensal. Esse outro preço aqui do mensal, a gente tem a média de 20 comum, a gente tem a 20 low e a gente tem a 20 high, um preço aqui onde possivelmente a gente possa ver um repique do SP500 para cá, para depois voltar a cair, mas são os principais preços aí do mensal, ao meu ver, para o SP500. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa região de topo aqui do semanal, e também preços aqui importantes na 20 high e na 20 comum. Também temos preços importantes do semanal mais para cima, como aqui, certo? E preços também importantes na média de 200 lá embaixo. Poderíamos contar com o auxílio aqui do Fibonacci, para a gente poder estar traçando o Fibo desse movimento aqui de alta, onde teríamos aí possíveis regiões para correção conforme o Fibo até os 50 de Fibo, que está aqui na faixa dos 42, 4.200 e 4.115. Então a gente tem os 50 de Fibo, tem os 61.8, e essas são as principais regiões aí, ao meu ver, para o SP500. O SP500 não tem operado muito, eu sempre priorizo aí regiões de Forex, ou ativos de Forex, mas acredito que para venda já está um pouco esticado, a gente possa ver aqui ainda uma queda até essas regiões, lembrando que aqui é a 20 high do mensal, então o preço que já vem segurando o SP500 há 1, 2, 3 dias, hoje é o quarto dia, então a gente possa ver aí um movimento de correção até as médias do diário aqui em cima, que também são regiões do semanal da 20 comum e da 20 high, e depois observar a continuidade de queda até essas regiões aqui mais embaixo de 4.200. Então esse é o SP500, vou aqui sinalizar, apesar de não estar operando o SP500, vou estar colocando aqui as regiões de 50%, 61.8, regiões do mensal aqui mais embaixo, e regiões, a gente tem essa região também de compra aqui do mensal, que é uma região interessante, então pode ser que, apesar do preço já estar em cima, a gente veja aí uma correção a partir desse ponto aqui, mas como o preço normalmente vem buscar a média de 200, seria uma compra que eu evitaria estar realizando nessa região, até porque o preço já parou e já está sem liquidez, provavelmente venha cair realmente um pouco mais para pegar liquidez para voltar a subir e depois retomar o movimento de queda, ou vir buscar essas regiões mais em cima aqui do SP500, temos aí regiões ainda mais em cima de 4.700. Então, regiões de compra a gente sinalizou no SP500, regiões de venda, vamos aí indicar vendas no SP500 aqui nesse topo do semanal, e também regiões aqui mais em cima para venda também do SP500, certo? Então esses são os principais preços do SP500. Bitcoin USD não vem operando, não tem operado cripto na verdade, pouquíssimos ativos vêm me atraindo, eu gosto realmente do Forex, mas para o Bitcoin USD a gente espera que o Bitcoin ainda tenha aí uma boa, possivelmente possa vir buscar essas regiões aqui de fundo do semanal, em torno aí de 15.000, 16.000 pontos, certo? Então acredito que o Bitcoin venha buscar aqui os 16, possa vir estar ultrapassando esse valor, vir buscar aqui, quem sabe mais embaixo, os 5 é difícil, mas essa região de topo aqui anterior, nos 12.000, então a gente pode também contar com o auxílio aqui do Fibonacci, a gente pode estar traçando aqui o Fibo desse movimento aqui de alta, para ter uma noção até onde ele pode corrigir. Ele já veio testar próximo aos 50, deu uma parada, mas possivelmente ainda venha buscar os 50 ou 61.8, que é um preço justo aí de 21, para quem sabe ele retomar um movimento de alta, ou romper esse ponto, vir buscar esses fundos aqui do semanal. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado.
mais uma análise semanal aí no canal. Deixa seu like também, compartilha, manda para o seu amigo, familiar que tem interesse sobre o mercado, que quer estar tendo conhecimento de uma estratégia eficiente. E fica aí o auxílio da nossa análise semanal, é o que eu utilizo para estar operando, um pouco da minha visão macro, e onde a gente tenta, dentro das principais regiões do macro, estar realizando trades mais curtos para, enfim, dependendo da posição, carregar uma posição por mais tempo, ou como o day trader está buscando movimentos mais curtos. Então esses são os principais preços aí do EURUSD, da Libra, certo? Do Euro, do SDCAD, do SDJPY, que é um ativo que está assim lindo, SP500 e Bitcoin USD. Então é isso, rapaziada, fiquem todos com Deus. Essa é mais uma análise semanal aí da FLFX. Compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos. Mas para o final da semana, lá para quinta, sexta-feira, eu volto para a gente fazer uma revisão do que aconteceu dentro dos mercados e dentro dos ativos que a gente acompanha, beleza? É isso, valeu, um abraço, tamo junto, falou!